Qual profissional que nunca teve Graças a Deus, porque uma senão falha? tá tentando, né? Pelo amor de Deus. E ainda bem, e pode ser do mais simples ao mais complexo, assim, sabe? Sim, mas assim, é incrível o como que, de repente, você ter times mais diversos podem enriquecer o seu negócio. Profissões que vão existir daqui 5 anos, a gente nem sabe ainda, talvez, o que vai ser, né? Antes você perguntava para uma criança o que ela quer ser quando crescer, tinha muitos que falavam jogadores de futebol, médico, sei lá, médico. né? Eu queria ser jornalista. Eu queria ser médico. Você tem várias coisas, assim. Hoje as crianças vão falar, eu quero ser influencer, eu quero ser criador de conteúdo. São outras coisas que a gente não imaginava que ia existir. Olá, pessoal. Estou muito animado hoje com o podcast. A nossa convidada, a pré-reunião podcast, foi uma das mais compridas que a gente teve, um papo muito gostoso. Quero ver como que vai ser aqui nessa gravação da conversa de hoje. Aqui no Fator Humano, Futuro do Workplace, que é um podcast onde a gente convida gerentes de real estate, RH, recrutamento, para falar um pouco sobre como que a tecnologia, o fator humano e análise de dados estão influenciando também no futuro do trabalho, do workplace como um todo. Para quem está nos acompanhando por áudio, eu sou ruivo, barba ruiva, um homem branco, estou de óculos, camiseta preta, blazer azul. Meu nome é Guilherme Del Nero, ele, dele, é assim que fala? São seus pronomes. Meus pronomes, ele, dele. Minha expectativa para esse episódio é a gente entender qual que é o lado estratégico do recrutamento para as pessoas para o futuro do workplace. Oi, Guilherme, tudo bem? Eu sou a Rosângela Dobre Manteigas, sou atual presidente do Grupo Mulheres de Facilities, Manager e Workplace, claro, senão não estaria aqui, né, falando Workplace. Eu sou uma mulher de meia idade, tenho os cabelos grisalhos, mas toda vez que eu falo isso, eu não sou velhinha. Eu estou de uma blusa verde e um colar amarelo. Dani, você é nossa convidada querida. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Dané Guimarães, atuo na área de recrutamento atualmente, mas sou uma publicitária de formação. Meus pronomes são ela e dela, tenho a pele morena, estou vestindo uma blusinha branca feita de crochê e tenho algumas tatuagens pelo braço. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, a gente está muito animado. E aí, só voltando, né, como a gente sempre fala, para aqueles que estão nos acompanhando por áudio, a gente está numa mesa de madeira, perpendicular à mesa tem um quadro, tá no centro de uma boiserie, o quadro chama Les Mademoiselles d'Avignon, tá bom? Tá ótimo. Eu tô tendo que acho que o próximo episódio pode ser só em francês. O que vocês acham? Só preciso aprender a língua ainda. Parece. E aí, em cada lateral tem uma vista aí pro lado externo, aí num pôr do sol maravilhoso. E aí, com essas palavras, Dani, conta pra gente essa trajetória de publicitária para recrutamento de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Uau! E a Dani que não para, né? Por favor, essa é a grande sacada. Como ser executiva e não parar. Pra mim, isso é a coisa mais importante. Quando eu era mais nova, meu pai dizia que eu ia ser a pessoa a viver sem CEP. Eu acho que ele tinha razão. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas é fantástico. É quase um andarilho comigo. Exatamente isso. Mas, enfim, eu sou publicitária de formação, né? Sempre me encantei com o mundo de comunicação em geral. No entanto, um momento da minha carreira, eu fui fazer entrevista numa consultoria de recrutamento e seleção para uma vaga para alguma das empresas dessa consultoria e fui convidada a ser headhunter. Então, achei aquilo o máximo, até porque a carreira do headhunter, ela mistura muito, né, o lado comercial, trazendo o lado de recrutamento e principalmente o lado da relação humana, né, relação com o candidato, relação com o cliente, relação com as pessoas do seu time. Então, eu me encontrei ali. Então, a publicitária se encontrou como headhunter, fui 8 anos headhunter e agora estou há quase 5 anos, como a gente diz, do outro lado da mesa, né, fui pro mundo do recrutamento e, nossa, tô super feliz. Tá gostando bastante, então. E aí você deve ter pego toda essa mudança que teve com pandemia, né? Eu imagino que na época que você entrou como um headhunter, você olhava a pessoa, você fazia entrevista, né? Olho no olho. O que isso vem mudando? Como que você acha que vai ser o pós-pandemia, né? Quem já tá, mas o que... Sim, uau. Eu acho que a mudança, ela já aconteceu um pouco antes da pandemia, né? Então, principalmente no sentido da relação com os candidatos. Então, na minha época de consultoria,
era aquele cenário onde nós fazíamos todas as entrevistas 100% presenciais. Então, a consultoria que eu trabalhava ficava na região da Berrini, e ali, assim, imagina, Berrini, 6 horas da tarde, aquele trânsito de São Paulo maravilhoso. E os nossos candidatos, às vezes, vinham de vários lugares da cidade e tinham que estar ali naquele momento para fazer entrevista, sendo que durante o dia a gente já tinha ido visitar um cliente no ABC, já tinha passado para Alphaville para tomar café com outro cliente e voltava para o escritório para poder fazer entrevista presencial com os candidatos. Então, claro que, né, ter esse contato presencial era super importante, principalmente, né, para essa relação de confiança do candidato. Sim. Porque imagina você que às vezes toca o seu telefone, é uma pessoa que fala que é de uma consultoria X, que talvez você nunca ouviu falar o nome daquela empresa, e te chama para fazer uma entrevista. Então, muitas pessoas faziam a primeira pergunta, mas eu vou ter que pagar para fazer isso? Assim, como assim está me oferecendo um emprego por telefone? Nem sei o que é essa consultoria, nem sabia que existiam consultorias que faziam isso, né? Então, às vezes até para a própria credibilidade, a gente levar as pessoas até o escritório delas, entenderem que existia aquela empresa, aquilo fazia muito sentido naquela época, né? Depois, quando eu fui para o outro lado da mesa, né, que eu fui para a área de recrutamento dentro dessa empresa, que é uma empresa bastante conhecida dentro da área de tecnologia, aí claramente que chamar o candidato para fazer aquela entrevista era muito mais fácil. No entanto, né, mesmo trabalhando aqui do Brasil, eu tinha uma atuação dentro da América Latina. Então, em algum momento, eu já tinha que entrevistar os candidatos virtualmente. Seja por telefone, seja através de uma conversa por Zoom, enfim, utilizando qualquer ferramenta aí para poder fazer essa conversa através de vídeo. E a gente acabava tendo que ter essa relação de virtual, de qualquer maneira. Quando veio a pandemia, independente se o candidato estava a 5 metros do escritório ou se o candidato estava a 5.000 quilômetros do escritório, aquilo tinha que ser feito virtualmente, assim, sabe? Então, eu acho que a gente ganhou bastante em escala nesse sentido, né? Porque a gente não precisava fazer com que um candidato atravessasse a cidade para poder vir fazer uma entrevista. E, além disso, eu acho que a oportunidade de ampliar o nosso contato com a nossa rede de contato com candidatos de várias cidades, de vários estados, pensando no nosso país, né, pensando no Brasil, foi muito, muito intensa, foi muito bom. Isso implica várias coisas, né? Imagino que até a qualidade de vida para vocês melhorou demais, né? Infinitamente. Mas uma coisa que a gente estava conversando antes também é a questão de você conseguir ler as pessoas, né? Então, se você está olhando para pessoas, você consegue ver os trejeitos, né? Isso, eu ia falar isso, exatamente isso. E aí, como é que funciona? Eu gosto muito dessa questão de estar online. Eu acho que é importante hoje, principalmente para vocês que é jovem, mas quando eu penso em estar com a pessoa, como a gente está aqui agora, né? Eu fui já convidada para fazer um podcast que era, ligava, você fazia pela Zoom, uma coisa muito louca. Mas esse contato, eu que faço parte também de um tiquezinho assim, vamos admitir, essa pode? Eu acho que eu ainda gosto. Como é que a gente lida com líderes como eu, que ainda tá na antiga, que olha a telinha, ok, mas na hora de falar assim, puxa, essa pessoa vai estar do meu lado. E, sabe, energia, essa coisa. Como que você lida com um líder como eu? Assim? Eu acho que o ponto principal aqui, Rô, é a relação humana em si, né? Então, no final do dia, todos nós, ter o olho no olho, né? Como você falou, o sentir a energia, na verdade, eu acho que é um pouco disso, assim. Mas acho que eu daria alguns passos atrás, pensando assim, quando a gente faz um processo seletivo, eu acho que tem essa lenda, né, da gente avaliar como que a pessoa está se mexendo, o que ela está fazendo. Existem livros super legais sobre como que é a nossa linguagem corporal, que são fundamentos super importantes. No entanto, eu acho que a gente acabou tendo uma transformação muito grande em recrutar e avaliar muito mais a competência daquele profissional, né? Ao fazer uma entrevista por competência, onde a gente consegue enxergar aquelas competências necessárias para a posição, necessárias para atuar dentro daquele cargo, daquela posição, enfim. Quando a gente faz essa avaliação, ela se torna tão rica quanto esses pontos que a gente leva, assim, em consideração. Ou seja, o que eu quero dizer entrevistar um profissional e avaliar este profissional, a gente não perde em termos de competência e daquilo que a gente precisa da posição. Isso é um fato, né? Por um outro lado, nada impede de que o processo seletivo inteiro seja feito de maneira virtual e, de repente, na hora de se bater o martelo numa contratação, possa haver um café presencial. Por que não? Né? Pode ter esse café presencial. E até porque, às vezes, assim, para o profissional que está sendo contratado, eu costumo dizer, né? Quando você muda de emprego,
Você não está mudando só de emprego, você está mudando de vida, você está mudando. Se você vai para o escritório presencialmente, você está mudando o caminho da sua casa até o escritório. Se você vai trabalhar somente virtualmente, você está mudando os colegas com quem você vai trabalhar, as pessoas que vão ser influenciadas por você e as pessoas que vão te influenciar de alguma maneira, o conhecimento que você vai ter que desenvolver dentro daquela nova função. Quer dizer, você está mudando várias coisas quando você muda de emprego. Não é simplesmente mudei de emprego, vou ganhar mais, ou mudei de emprego e agora eu vou para um outro cargo, né? Você tem vários pontos assim de mudanças que são importantes. Então, por um outro lado, para o profissional sentar na frente da pessoa que vai ser o líder ou a líder dele, isso também é importante. Para o profissional olhar no olho do novo gestor, da nova gestora, também é relevante, entendeu? Então, não é só você que você fala assim, poxa, o que faço com líderes como eu? Não, vamos se colocar no sapato de quem vai ser contratado, né? Dessa relação. No entanto, eu acho que daí agora, sim, falando de um mundo pós-pandemia, que nos forçou, de alguma forma, a mudarmos a forma com que a gente se relaciona com o mundo virtual, mudou. A gente ganhou um pouco com isso, entendeu? Então, imagina você que, de repente, você é uma líder que está no Brasil e você tem que contratar alguém para a unidade da sua empresa, que, sei lá, está no Chile, está aqui do lado. Mas, de repente, vocês não têm a oportunidade de ter esse encontro presencial, entendeu? O encontro virtual, ele vai ser importante. Às vezes, ao invés de um café virtual, você vai ter 3 cafés virtuais, né? E aí, quando você se coloca numa posição de troca e realmente verbalizar isso, olha, eu gostaria de estar presencialmente com você para que a gente pudesse trocar um pouco mais. Mas essa é a situação que a gente tem agora. Vamos falar da vida? Vamos falar, talvez, das minhas fraquezas? Vamos estar vulneráveis aqui? Vamos entender o que a gente possa ter para se conectar no aspecto daquilo que te aproxima daquela pessoa. Porque ainda que virtualmente, você pode gerar esse tipo de conexão, de aproximação, sabe? Então, eu acho que existem maneiras aí. Até porque, desculpa, Gui, imagina. A gente está competindo hoje, a gente não falar mais. Até porque eu acho que a gente está criando uma geração que se habituou a fazer isso, né? Em estar em outros locais e viver em outro... Ou não ter CEP, como você, depois ela vai contar pra gente essa história. Faz parte você ter um desenvolto na tela também, né? Uhum. Porque exatamente. Eu, quando eu iniciei a fazer as minhas primeiras reuniões online, nossa, eu penteava o cabelo, eu falei, meu Deus, eu ficava me olhando antes, eu colocava lá para ver como que tava, porque é uma coisa estranha, né? Porque fica mais gordo, mais não sei o quê. Então, eu acho que você já é um profissional que vai viver mais esse lado do que esse lado que eu tô falando. Uhum. Eu vou estar vendo ele mais do lado da telinha, né? Vamos chamar assim, do que presencial. Mas ainda eu acho, assim, tem gente que não conhece a unidade que trabalha, né? É uma coisa muito diferente pra gente que está nessa geração. Desculpa, né? Não sei, que triste, mas melhor chegar do que morrer, né? Tem isso também. Sim. Mas é uma situação que nós estamos adaptando. Mas para vocês isso vai se tornar uma prática normal, não é? É uma coisa, eu tô aqui hoje, tô trabalhando com um cara que tá lá na China. Mas jamais eu estaria de manhã com um na China, o outro atrás, outra 2 horas depois no Paraná e assim por diante. Essa facilidade é importante, mas esse olhar de falar assim, realmente, você pode ser íntimo de uma pessoa que você nunca viu tato a tato, assim, é muito interessante, né? Mas a gente está muito conectado, hein? Claro. Eu ia falar uma coisa muito parecida também, no sentido de que a gente está evoluindo nessa questão e a gente vai conseguindo aprender ou desenvolver outras análises. Sim. Então, às vezes, você não tem mais análise de linguagem corporal, mas você também tem da voz, da onde que a pessoa está olhando, se ela está olhando para a tela, não está, né? Sim. E aí tem até uma história... Eu comentei com o Gui essa história, assim, que foi muito interessante, né? Quando eu estava na consultoria, como eu comentei, eu fazia entrevista somente presencial. Só que antes de fazer a entrevista presencial, a gente fazia uma pré-entrevista por telefone, até para entender se valia a pena fazer aquele candidato atravessar a cidade, muitas vezes, para estar na Berrini, 7, 8 horas da noite. E aí, no telefone, entrevistei o candidato, falei, uau, vai fazer super sentido para minha vaga e tal, vou chamar ele aqui para fazer a entrevista. Quando nós estávamos na entrevista, falei, gente, não é a mesma pessoa que eu conversei no telefone. Não é. E ali eu percebi que ele não era porque o candidato estava nervoso. Porque a gente tem a leitura, né? De falar assim, poxa, a pessoa, ela tá
um pouco nervosa e por isso talvez que ainda não engrenou na entrevista, e tudo bem, isso faz parte, somos todos seres humanos, todos vamos ficar nervosos em algum momento da nossa carreira, alguma coisa que a gente tenha que fazer, mas eu percebi que aquilo não era nervosismo. E aí, com todo respeito ao candidato, eu interrompi a entrevista e falei, olha, quando nós conversamos ao telefone, pela sua voz, eu tinha... A entonação da sua voz, ela era muito diferente, ela me trazia uma outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu, ou o que está acontecendo, mas hoje talvez você não esteja no seu melhor dia. E assim, você gostaria de reagendar essa conversa? Porque eu acho que vai ser muito importante para você se a gente reagendar, e para mim também. E aí, na hora, o candidato desmontou, assim, ele falou assim, Danê, eu tô voltando do hospital, eu estava no hospital com a minha mãe, ela tá numa situação super complicada, mas eu não quis deixar de vir fazer entrevista porque eu preciso muito desse emprego que você me falou no telefone. E realmente, quando nós nos falamos ao telefone, sei lá, uma semana atrás, eu estava num outro cenário. Então, assim, reconhecer... né, essa parte que é o toque, a sensibilidade dessa avaliação é muito importante, né, porque, e é isso que traz, ou seja, ali no telefone, na época, não era uma entrevista através de vídeo, mas eu pude associar a voz daquele candidato, a energia, a ênfase que você está dando em alguma coisa, até a sua narrativa, né? A narrativa de uma entrevista, ela está contando a sua história, você está vendendo o seu peixe ali. E aí, de repente, naquela situação que ele se encontrava, a narrativa dele não estava levando ele para um ambiente vencedor dentro da entrevista, sabe? Então, eu acho que essa percepção que a gente tem que ter, que eu acho que ela se torna super relevante e super rica num processo de recrutamento, né? Num processo de entrevista, onde você está contando o que você vai poder agregar naquela outra empresa, ou que você já pôde agregar em outra, e aí que vem a riqueza da competência que eu tinha comentado, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, que você está avaliando algumas competências. Então, foi muito legal, assim. E no final, o meu cliente, na época, contratou o candidato, bom, assim. Foi um final super feliz, assim, foi incrível. Foi muito legal. A gente já falou sobre isso, e é bem legal você lembrar que a pessoa é uma só. Né? A gente tem falado isso muito, né? Aquela bendita da frase, né? Você entrou aqui, você tem que esquecer os problemas, a vida. E não é, né? Que bom. Eu acho que é uma das evoluções que a gente da evolução. Exatamente, porque, por favor, né? Aquela história assim, tá aqui dentro, né? Você poderia ter feito isso, ponto, né? Não é a pessoa que eu imaginei, ele é tímido. Imagina quantas coisas poderiam passar pela tua cabeça, né? Porque existem pessoas, eu vejo jovens que a gente conversa de vez em quando por telefone, ou assim, numa reunião, que é maravilhoso. Você chegou na trava. Porque ele está acostumado com o celular, com o computador, e o estar presencial é diferente. Você vai ver a minha fragilidade, vai ver diferente como que eu vou me portar, como é que eu vou falar realmente, como é a minha feição, né? Então, é super importante ter essa visão de que existe alguma coisa que leva a pessoa a estar mudando. Esse jovem, ele estava com algum problema de sociopatia, né? Quer dizer, ele ficou tanto tempo preso, né? Você que é de RH, para me falar, que ele não estava rendendo tanto. Mas ter essa sensibilidade de falar, olha, eu conversei, eu avaliei, a pessoa não está bem, você conseguiu chegar a um resultado positivo para a empresa, né? E até um colaborador que eu gostaria de ter, porque é uma pessoa que foi clara com você, né? Falou, olha, ele não mentiu, ele não falou nada, ele trouxe a realidade, né? Então, isso é um ponto super positivo, né? E aí também acho que a questão de você conseguir agora, talvez, conversar com pessoas de outras localidades, né? Isso elimina várias barreiras também, no sentido de localidades, né? Das pessoas, você poder trabalhar com lugares, isso traz uma diversidade muito maior para a empresa, né? Tudo, assim. E você tocou numa palavra que eu acho que ela é chave para qualquer negócio, né? Que é a diversidade, assim. Então, hoje sabe-se o quanto que times mais diversos, e aí eu tô falando de diversidade de etnia, de gênero, social, de o que você quiser imaginar, assim, né? Quanto que times mais diversos se tornam mais produtivos, né? E, por exemplo, quando a gente pensa num país como o Brasil, né? Com esse território que ele é de dimensão, assim, quase de gigante, né? Continental. A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, não sei se eu posso falar assim, mas assim, é incrível como que de repente você ter times mais diversos podem enriquecer o seu negócio. E aí, de repente, quando você fala na contratação de uma pessoa que está baseada
em Fortaleza para trabalhar numa empresa onde no time dela, a empresa fisicamente está em São Paulo, mas eu tenho pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, eu tenho pessoas de estados diferentes, as realidades que essas pessoas têm são diferentes e elas estão no mesmo time. Então, o nível de discussão, ele se eleva. Porque quando eu tenho pessoas no mesmo time, que tem o mesmo universo, né? Fica tudo muito igual, não tem que entrar com muito contraponto e tal. E aqui a gente pode falar de diversidade de todos os aspectos, assim, sabe? Então, um outro ponto que eu acho que a gente ganhou muito pós-pandemia foi ultrapassar essa barreira territorial, que não tem problema nenhum eu contratar uma pessoa que está em outra cidade, estado ou até país, né? Para trabalhar dentro de um mesmo time. A diferença é que aí, claro, em algum momento, seja uma vez a cada trimestre, seja uma vez a cada 6 meses, seja uma vez por mês, que seja, você unir essas pessoas presencialmente num ambiente, seja ele no escritório, seja se você vai ir, sei lá, para um hotel, fazer uma ação de team building para estar todo mundo do time ali fazendo alguma coisa para conexão, seja o que for. Aí eu acho que é bastante válido, assim, mas a gente só tem a ganhar nesse sentido. E eu acho que as empresas ganharam muito nesse sentido também. E isso também envolve o pós, né? Pós-contratação. Então, os benefícios que as pessoas estão buscando hoje também estão sendo diferentes do que era antes ou não? No sentido de que buscam agora mais flexibilidade, buscam... certamente. Antes, você tinha comentado, né, que tinha... benefício era carro. Hoje em dia você não precisa mais de carro. Exato, exatamente isso, assim. É interessante porque quando a gente pensa na indústria, né? Até imagino que hoje as empresas que oferecem benefícios para o mercado, elas tiveram que se recriar. Elas tiveram que se reinventar. Porque assim, a outra empresa que eu trabalhava oferecia carro. E precisava, porque imagina, a gente tinha que rodar, visitar cliente, fazer um monte de coisa. A empresa oferecia carro e era ótimo aquele benefício. No entanto, hoje, eu converso com os meus colegas que ainda estão lá, eles falam, não, hoje a gente tem um voucher de valor X e aí a gente pode usar para, sei lá, Uber, táxi, a gente pode usar para academia, a gente pode usar para transporte público, a gente pode usar para que a gente quiser esse valor, entendeu? Ou para carro, se a gente achar que faz sentido, mas assim, você tem uma flexibilidade muito maior. Eu já tive candidatos no passado que recusaram uma oferta de trabalho super legal, porque chegou no final do processo. Ao fazer a definição com a família da mudança para São Paulo, a família entendeu que não era hora. Ou porque não tinha que mudar as crianças de escola no meio do ano. Ou porque já aconteceu no caso, esposa estar gestante e fazia o acompanhamento com um ginecologista tal que estava naquela cidade. Então, naquele momento, não era o momento de mudar. Ou porque simplesmente decidiu no final do processo que assim, olha, eu pensei no processo inteiro que eu iria mudar para São Paulo. Mas quando veio a carta oferta e a realidade de morar em São Paulo, uau, deu um passo para trás. Hoje isso já não acontece mais, entendeu? Então se você decidiu não mudar para São Paulo, que no caso as empresas que eu trabalhei estão em São Paulo, você pode fazer esse trabalho seu remoto e tá tudo bem. Mas você vai vir para São Paulo uma vez a cada 3 meses para encontrar com um time e tal, entendeu? Então eu acho que isso se tornou até melhor para as empresas no poder de negociação de uma oferta, por exemplo, entendeu? E aí tem pessoas como você que não tem CEP, né? Pra poder contar. Meu pai falava isso quando eu era bem mais nova, mas ele já era visionário, entendeu? Realmente é bem visionário. Eu brinco que parece que você olha com Jonathan, será que ela tá trabalhando mesmo? Não, as pessoas falam assim pra mim, né? Onde que você vai estar agora? Mas foi interessante assim, né? Pós-pandemia e pós-vacina, enfim, eu decidi que eu ia... tomar vantagem do home office para realmente ficar no anywhere office, eu falo, né? Tipo assim, um escritório em qualquer lugar. Tem pessoas que precisam de ter aquele ambiente certinho, do tipo, olha, eu preciso de ter um ambiente que eu chame de escritório. Seja ele o quarto da minha casa, seja ele a sala, seja ele o próprio escritório. Eu, Danê, preciso do meu computador embaixo do braço para chamar de escritório. Só. Então, no pós-pandemia, assim, quando eu já me senti segura para poder, sei lá, pegar avião, viajar e tal, estar em outros lugares, eu fui passando por várias cidades e estados ano passado, com a ideia de ficar 10, 15 dias fora de São Paulo, e depois ficava mais o resto do mês em São Paulo, entendeu? Então, e o legal, assim, né, eu tinha amigas que estavam comigo nessa, que eu não era a única maluca fazendo isso, assim. Então, passamos o ano passado por um total de 7 estados e 9 cidades, assim. Foi incrível.
Basicamente, assim, eu fiquei bastante tempo no Nordeste, porque eu amo praia, amo sol. Nisso, eu aprendi a fazer kitesurf. Nisso, eu conheci pessoas que também estavam nesse mesmo movimento, né? Eu achei, assim, surpreendente a quantidade de pessoas que eu conheci que eram de grandes cidades como São Paulo, Rio, Minas, que tinham decidido realmente levar o seu computador, né, o seu notebook embaixo do braço e fazer o Anywhere Office naquelas cidades onde a gente se conheceu, assim, sabe? Eu achei que foi muito interessante ver essa mudança do comportamento e que era muito natural em algum momento voltar para sua cidade porque tinha alguma reunião específica que tinha que estar presencial ou alguma coisa assim. Eu achei incrível. E vou continuar. E sigo andando. Eu acho que isso, vendo quem viveu num escritório fechado por muitos anos, eu sinto a liberdade, né, e a felicidade. A gente teve uma pessoa aqui que falou da importância da felicidade antes da produtividade, né? Então, você vê quanto pode ser produtivo você ter uma pessoa que não fica presa àquele horarinho, né? Tal hora, aí separa isso aqui. Quando você dá essa liberdade que o home office trouxe, efetivamente a pessoa está mais feliz. Sim, e eu acho que assim, o melhor de tudo é você saber reconhecer qual que é o teu melhor horário, né? Porque, claro, mundo corporativo é mundo corporativo, não tem mágica. Tem horas que você vai ter que trabalhar lá das 9 às 6, das 8 às 5, enfim, a gente tem um horário a cumprir. No entanto, reconhecer qual que é o teu horário de maior produtividade te ajuda, né? Então, eu sou uma pessoa super da manhã, eu acordo cedo, 6 horas da manhã eu estou fazendo atividade física, 7h30, 8 horas eu já estou ali tomando um cafezinho ali, lendo as notícias para começar o meu dia de trabalho, mas eu vou ter alta produção até umas 2, 3 da tarde. Depois desse horário, eu não vou fazer coisas que vão me exigir muito foco, muita atenção, muita produção. Eu vou fazer outras coisas. E eu percebo que, assim, ao contrário de mim, tem pessoas que vão utilizar esse, vamos dizer assim, esse espaço, esse quadradinho do horário comercial para poder atuar ali no que é necessário. Mas o alto nível de produção dela vai vir à noite. E tá tudo bem, a pessoa vai talvez ser mais criativa naquele horário. Então, assim, essa liberdade do home office, ela é incrível. Ela é incrível por isso, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu vou pro escritório 1, 2 vezes por semana, cumpro ali, né, o horário certinho e tal, mas durante a semana eu começo a trabalhar mais tarde, porque é o horário que eu vou produzir. E aí eu acho que isso traz um outro ponto super importante, que é o trabalho voltado pro lado da entrega. E não da cobrança, porque são duas coisas muito diferentes, né? É o trabalho do gestor, do líder, e não do chefe, né? Quando você vai olhar a necessidade de eu tenho que entregar isso aqui no dia 20. Ótimo, então eu tenho que entregar isso dia 20. Eu vou trabalhar para entregar isso dia 20. Se eu vou trabalhar todos os dias das 5 da manhã ao meio-dia, ou se eu vou trabalhar todos os dias das 9 à meia-noite, tá tudo bem. No dia 20 e tal, eu vou entregar o que foi me pedido, entendeu? Então, eu acho que isso é algo muito também que a gente teve a ganhar com a história do home office, assim, sabe? Demais. Mas eu tenho minhas dúvidas se são todas as empresas, ou a grande maioria das empresas, que enxergam assim, né? Eu acho que hoje ainda o mercado ainda está começando a entender isso, mas eu enxergo isso como uma evolução, né? Você conseguir equilibrar vida pessoal, vida profissional, para você estar feliz, para produzir no horário que você acha que você produz melhor, você fazer as entregas. Acho que infelizmente ainda não é todo mundo que tem essa visão, né? Mas é um pouco do que a gente quer trazer aqui, né? Já vou complementar com uma função. Eu acho que, voltando à sua visão de gestão, você fazer a gestão de quem não está presente é muito mais liderar mesmo do que mandar. Porque a pessoa, quando ela não está presente, ela acaba tendo uma responsabilidade própria. E quando ela sabe que alguém vai cobrar, deixa meio de lado, né? Então, fica esperando a cobrança. Vai esperar, né? O meu chefe vai pedir, o diretor vai lá, né? Falar, você está atrasado com os resumos. Não, você, entre aspas, também vira o seu líder, né? Concordo totalmente. Né? Você tem uma visão de que a responsabilidade, a bola está na minha mão, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, dar um resultado, mas talvez eu não tenha aquela pessoa que todo dia eu vou olhar e vou lembrar, nossa... A gente passa assim, olha, tô devendo alguma coisa pra fulano. Você passa a ser o seu autogestor, né? E quanto a essa questão de que você colocou,
de ter essa necessidade, as empresas acabam, vão ter que se encaixar, porque eu acho que isso é uma tendência, né? Não tem como fugir disso aí, né, Dani? Acho que não vejo... Existem empresas que vão continuar, eu acho que são os patronais, né? Aquela questão de ter o físico, mas a evolução é essa, né? De você ter menos pessoas, mas aquele lugar para você voltar, né? É engraçado, eu tenho um lugar para voltar, né? A empresa existe, né? Eu estou na minha casa, mas eu tenho a minha empresa lá que 3 meses ou 5 meses eu vou estar lá. Eu acho que sim, e isso dá até uma sensação maior de pertencimento, né? Eu acho que hoje fala-se muito da questão do pertencer. Então, eu pertenço àquele ambiente, eu pertenço àquela empresa, eu pertenço no sentido de estar no mesmo caminho profissional ali, no mesmo objetivo de negócio, seja o negócio, seja a área, seja o que for, assim, sabe? Então, eu acho que nesse aspecto, ter o lugar para voltar ou ter o lugar para ir, para você estar com as pessoas, isso é super importante. Eu não acho que nada que seria 100% remoto híbrido, não vale, na minha opinião. E também, hoje em dia, o 100% escritório, eu também acho que já não cabe mais, porque a gente está evoluindo, essa é a palavra. Então, o processo evolutivo é isso. Não são todas as empresas que estão no mesmo timing de evolução, mas eu acho que existe um caminho a seguir. Não vai haver um mundo onde todo mundo está exatamente no mesmo lugar. Eu também acho. Eu acho que sempre a gente vai ter, principalmente se a gente separar por indústrias, né, por segmentos, a gente vai ter indústrias que estão mais... Eu não vou falar à frente, porque eu não quero dizer à frente ou atrás, entendeu? Mas eu vou falar indústrias que estão mais avançadas aos passos, né, dessa caminhada, dessa jornada aí que eu acho que a gente vai seguir. Indústrias que ainda estão começando essa caminhada. E tudo vai ser um aprendizado. E aí hoje eu acho que tem um ponto também. O profissional, ele vai se encaixar ou não naquela realidade. Tem pessoas que vão se encaixar na realidade de ir para o escritório todos os dias. E tá tudo bem, e você vai estar numa empresa que vai estar dentro dessa realidade. Tem pessoas que vão levantar a mão e vão falar assim, olha, eu não me encaixo em ir para o escritório todos os dias, eu quero 100% remoto. E aí, de repente, elas vão encontrar, não só a empresa, mas às vezes até funções. Tem pessoas que podem mudar de área em função disso. Tem pessoas que podem falar, eu vou dar alguns passos para trás, ou eu preciso me preparar para dar alguns passos para frente na minha carreira, para eu me encontrar no modelo que é ideal para mim. Seja esse modelo ideal por adaptação, seja esse modelo ideal porque eu preciso de ter mais tempo com os meus filhos, seja esse modelo ideal porque eu preciso viajar mais, entendeu? Seja o que for, assim. Mas eu acho que as pessoas, elas vão encontrar, junto com as empresas, o timing versus pessoas, assim, sabe? Eu acho que do mesmo modo que trouxe a necessidade, e ainda bem que existia isso, na pandemia, né? Você já imagina se algumas empresas já não tivessem se preparado para isso, como seria muito mais trágico, né? Eu acho que o híbrido, para mim, é o que funciona, né? Dessa forma. Eu sou uma pessoa que gosto de ir no escritório. Isso, para mim, porque eu gosto muito de gente, eu gosto de estar junto. Não que eu não gosto da minha família, mas estão grandões já, né? Você vê meus filhos aqui, né? Um maior que o outro, aqui os meus filhos. Mas eu tenho essa necessidade. Mas eu sinto que tem algumas pessoas da minha equipe que, como eu trabalho com transporte, ainda a gente não galgou para esse lado. Porque o transporte é muito peculiar, né? Você precisa estar atento, tem uma dor. Então, eu acredito que vai chegar nesse ponto. Mas eu sou uma pessoa assim. Mas eu não reclamaria, não ia reclamar se tivesse uns 2, 3 dias que eu pudesse optar, né? Sim. Então, eu acho que o híbrido, eu acho que a gente vai caminhar para lá. Eu acho que envolve muita coisa ainda, né? Tem muita empresa que, do dia para a noite, passou a pandemia e instituiu o híbrido. Só que não estava preparada para isso, não tinha... Ou teve também ao contrário, do dia para a noite virou 100% remoto, depois, não, tem que voltar para o escritório. E aí causou pegou, bastante. Né? Então, acho que depende muito também da cultura e como que a cultura vai ser desenvolvida. Isso também, acho que tá no momento de desenvolvimento de várias empresas com relação à cultura, né? Sim. Inclusive, na sua, ela é... Como é que é? Lá a gente teve a opção de você fazer, né? Lá o que você quer. Você optar pelo 100% remoto ou pelo híbrido. Então, lá foi bem democrático, assim, bem tranquilo de você escolher.
O que, só para pegar o gancho que você falou que você gosta de ir pro escritório, eu também gosto de ir pro escritório. Né? Imagina, eu trabalho com recrutamento, gente. Então, eu ir lá, olhar as pessoas que eu contratei, né? Ver a carinha Sim, delas né? ali, feliz. Exato, a gente fica com um sentimento assim, uau, que bom que eles estão aqui e tal. E acompanhar a carreira dessas pessoas, sentar, tomar um café e falar, e aí, como que tá o desafio da sua área? Quando a gente fez o processo seletivo, esse era o desafio, como que tá e tal. Isso eu acho super, super gostoso. E aí, quando a gente vai pro lado de cultura, né? Que daí eu acho que ele é um tema que ele parece simples, mas ele é muito profundo. Falar da cultura de uma empresa é uma loucura. É muito profundo, assim, né? Então, a gente fala de trazer pessoas que vêm de ambientes diferentes, de empresas diferentes, para estar numa cultura que para elas é diferente, mas para a gente que está ali dentro é o que a gente está seguindo. Então, como que a gente coloca dentro dessas pessoas a cultura? Isso, como a gente equaliza isso? Não é fácil, entendeu? Eu acho que é um trabalho de bastante detalhe que o time de RH tem que fazer, e aí você vai falar desde treinamentos, onboarding de quando aquelas pessoas entram na empresa, como que é que você realmente aplica os valores da empresa na realidade do dia a dia, né? Então, muitas vezes você ouve as pessoas falar, mas isso aí só tá no papel, isso não acontece. Não, você tem que fazer acontecer. Exatamente. Então, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que, se ele é feito de uma forma a manter, você consegue levar a cultura daquela empresa para o funcionário que está trabalhando híbrido de outro estado e só vem encontrar com o time uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, entendeu? Isso é possível. Não estou falando que é fácil, mas é super possível, entendeu? Até porque não é o local, né? Isso. É o que você pensa. Eu posso estar dentro de uma empresa, de um espaço físico maravilhoso e não ter a cultura daquela empresa. Exatamente. E não saber nem a visão, nem onde eu quero chegar. Né? Então, a gente fica bem claro que é a pessoa, né? Você treina e você espera que a pessoa replique a cultura. Né? O espaço físico, às vezes, não você adapta. Então, por exemplo, às vezes uma empresa que tem como cultura a transparência com o seu funcionário. Ótimo. Então, dentro da cultura, o feedback na hora, real, né? E colocado de uma forma a desenvolver aquela pessoa, ele está promovendo o lado da transparência, porque você está trazendo aquele feedback. Uma avaliação onde você consiga construir um plano com aquele profissional e realmente trazer ali uma informação que é importante e agregadora para esse profissional continuar se desenvolvendo, e eu trouxe com transparência aquilo, de novo, eu estou trabalhando essa cultura da transparência que a empresa, ou enfim, qualquer empresa pode pregar. Então, eu acho que são os atos que você tem, né? As ações que você aplica que vão te ajudar a ir criando aquela cultura. Independente do que você tem como cultura ou como valores que você precisa ter naquele ambiente, entendeu? E até a palavra transparência, ela pode ter um duplo sentido, né? Tem empresa que acha que transparente é você sentar, chorar e contar todos os seus... E diferente, contar a sua ação que levou aquele equívoco e o que a gente vai fazer para isso não acontecer de novo, de uma forma clara e transparente, né? Uhum. Não encarar como, mata ele, que ele errou, né? Nossa, errou. Aí você acaba com a pessoa e nunca mais ela conta o erro. Aí você acabou com a transparência total, né? É uma outra visão da própria transparência. Que existem empresas que falam da transparência como ética, como honestidade. Não é essa a transparência, né? É o poder falar, olha, Guilherme, não consegui, aconteceu isso, como é que a gente vai fazer, né? Vamos chamar a Dani, que é a pessoa que vai nos ajudar a sair dessa situação, e vai ficar um aprendizado. E não aquela marca, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque você está sozinho, né? Você está na tua casa. E você tem que dividir através de uma tela. Então, você precisa ter muito mais a visão de transparência do que se você estiver lá. Na hora você joga o papel no chão e não, isso aqui não, gerou e tá para todo mundo ver, né? Porque está dentro de um sistema e que qualquer pessoa vai acessar, né? Então, eu acho que essa visão de sermos transparentes na área híbrida ou total, remoto, enfim, é uma dos temas que precisa ser bastante trabalhado. Segurança também, acho que tem bastante
Mas nessa questão de transparência, vou roubar uma pergunta que você sempre faz. De errar humano. Você tem algum perrengue que você já passou, alguma coisa nesse sentido? Ele roubou minha fala. Mesmo... Diretor, ele roubou minha fala. Gente, eu acho que assim, eu não sei se eu encararia como perrengue, né? Mas qual profissional que nunca cometeu um erro? Qual profissional que nunca teve Graças a Deus, porque uma sinal falha? que tá tentando, né? Pelo amor de Deus. Não, e ainda bem, e pode ser do mais simples ao mais complexo, assim, sabe? Eu vou contar algo, assim, que a gente até pode chamar de algo que eu poderia ter vergonha de falar isso, mas eu posso falar aqui de uma forma segura. Uma vez, na consultoria onde eu trabalhava, a gente encaminhava muitos e-mails para clientes e tal, né? E a verdade é que, às vezes, um e-mail comercial, num primeiro momento, ele tem uma base muito parecida, né? E aí, o Ctrl+C, Ctrl+V ali, naquela época, ele reinava. E aí, eu lembro que eu deixei um modelo de e-mail, vários modelos de e-mail, e um modelo, e eu sempre colocava, caro fulano, ou cara fulana. E uma das vezes, quando eu soltei o e-mail, foi caro fulano. Na hora, aquela empresa, que nem era meu cliente ainda, me retornou. Olá, né, obrigada pelo e-mail, né? E ele assinou assinado fulano. A hora que eu li, que caiu minha ficha, eu falei, uau, que erro. Na hora eu passei a mão no telefone e falei, eu vou ligar para essa pessoa e vou falar, olha, obrigada por você ter se dado ao trabalho de responder ao meu e-mail. E eu te peço desculpas por eu ter te encaminhado o e-mail que realmente ele estava ali um pouco mais massificado e tal, e com muito bom humor você me respondeu e tal. Então, poxa, eu tô ligando simplesmente para agradecer, né? Porém, se a gente puder fazer uma reunião, enfim, para entender um pouco mais das suas necessidades, a gente pode seguir e tal. O resumo da ópera, se tornou de fato um cliente nosso, assim. Mas eu acho que ali na hora, né, de você reconhecer, e eu era nova ainda, né, eu devia ter, sei lá, 1 ano e meio, 1 ano dentro da consultoria, né, onde você tá aprendendo ainda. E aí eu lembro que eu falei pro meu gestor, na época, eu falei, olha, eu fiz isso, eu não sei se isso vai queimar o nome da empresa, porque tá assinado com o meu nome e tal, eu fiquei em pânico, entendeu? Mas eu achei o mais importante eu falar pro meu gestor, ligar pro cliente, fazer essas coisas para que eu pudesse saber como que eu ia reparar o meu erro, sabe? Então, eu acho que errar faz parte. E principalmente, assim, né? Se a gente ficar procurando a perfeição em tudo, aí eu tenho essa opinião pessoal. Se a gente ficar procurando a perfeição em tudo, a gente não vai fazer nada. Porque não somos perfeitos. E a gente não vai fazer coisas perfeitas. Somos entendeu? Humanos, né? A verdade é essa. Humano. A verdade é essa, entendeu? Então, eu acho que o erro, ele faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. De importante, de tudo, assim. Não tem jeito. E eu acho... Olha aqui. Estamos ansiosos. Vamos tomar um chazinho, vamos dar água aqui. E o que eu percebo que você teve essa transparência, voltando de novo à sua palavra, porque você tinha confiança no seu líder. Total. Não é? Então, exatamente na isso. mesma hora se resolveu. Poderia ser realmente um problema de até perder um cliente, né? Ou um concorrente, ou sei lá, você passar uma planilha errada. Mas você falou, não, vamos resolver já. Exatamente. Né? É isso que eu falo que é bacana. Quando você confia ao ponto de contar e resolver. Não como punitivo, né? Você não teve um mínimo receio de falar, vou contar o que aconteceu, né? Você foi lá e resolveu e ganhou o cliente. Que é a coisa mais importante. Eu acho que é a transparência. Quando você é bem trabalhada, não tem cliente que te deixe. E pegando esse gancho também, que era o que eu acho que tem a ver com o que eu ia falar, a questão de... Aí que você mostra o profissionalismo e o profissional que você é, né? Isso. Você, de um erro, você teve a transparência, falou com o seu gestor e reverteu, né? Você resolveu um problema, aprendeu com o seu erro, provavelmente você, enfim... Presta atenção nos e-mails Presta agora. atenção. Não manda mais individualmente. Não faço mais modelinhos, não tem mais como. Você sabe que eu não tenho modelo? Eu sou da antiga. Eu, individualmente, até a Jéssica falou, nossa, mas um por um. Eu falei, sabe que eu ainda tenho cabeça para fazer isso? Porque é bom para você pensar, sabe? Você tem, cada um você vai pensando, você vai criando uma intimidade, uma forma de pensar diferente. Tanto que esse ano eu não mandei cartão de Natal. A gente mandou cartão de um espetacular Ano Novo no dia 6. Olha só, é dia de Reis, né? Dia de Reis, porque é o que estava todo mundo esperando. Ok, o Papai Noel veio e tudo, né? Então, e muitos falam, nossa, nem cartão mandou. Você não mandou cartão esse ano? Porque era praxe, assim. E eu tenho, assim, o cuidado de escrever
mesmo que ele seja online, né, que a gente vai mandar para todos, escrever o nome em cima, mandar, colocar. E ela, acho que caiu no spam, eu falei, não tem cartão, me deixei na suspense, né? E aí depois a gente mandou. Então eu ainda me privo de ter os e-mails, porque também a memória pode ser, aí é uma questão de memória. É uma armadilha. É uma armadilha. Mas eu achei legal, assim, né? Até porque eu acho que foi uma forma de vocês pensarem diferente, surpreender o cliente de vocês. E aí, voltando, acho que num cenários onde a gente se viu num período de pandemia, pós-pandemia, o quanto que as situações nos forçam, às vezes, a ter que pensar e agir diferente, assim, sabe? E ter que ser rápido. Às vezes pode ser um planejamento, pode ser uma estratégia, mas às vezes é uma situação que você é colocado e na hora você tem que falar, ok, temos esse problema. Ok, errei. E agora, o que eu vou fazer? A ação, ela não pode Te brecar. demorar, te brecar, né? Você precisa ir pra ação, assim, sabe? Então, eu achei bem legal, assim. Bem interessante. E quem tá no transporte é Rápido. Tem que ser rápido. Imagina, quebrou um olho, você vai parar pra pensar, vou contar o erro, não vou contar. Não, você tem que resolver. A bronca vem depois, se você resolveu certo, mas resolva o problema do cliente. Então, por isso que eu acho que essa questão de você ver o que não é erro, e sim a probabilidade de um novo acerto, né? Porque você vai com toda aquela sede, né? De esgoelar, vai acontecer de novo. E pior, porque aí tem o medo e tem o erro. E é melhor que você erra. É melhor que você erra mesmo. Porque você está tentando, entendeu? Quem não errou, não tentou. Essa é a verdade, entendeu? Por isso que eu pergunto dos perrengues. A gente brincou com isso aí, eu pergunto, porque é muito fácil você vir aqui contar seus acertos. Imagina em 40 anos de trabalho, o que eu acertei. Mas, gente, o que eu errei? Pelo amor de Deus, eu já tinha me mandado embora umas 5 vezes. Eu sou audaciosa, ansiosa. Tenho a cabeça TDAH, você imagina, né? Então, eu tô pensando aqui, tô indo lá na frente. Então, isso para mim é fato. Vamos resolver. O importante é você saber lidar, né? Saber lidar com o problema, buscar a solução e transparência. Sim. Que aí, normalmente, as pessoas que respondem essa pergunta que a gente costuma fazer, a forma com que elas lidam elas resolvem rápido, de forma criativa. Então, isso que eu acho que vai trazendo a criatividade humana para você conseguir evoluir também depois. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Em termos de evolução, o que você imagina que vai ser o futuro da recrutamento? Gente do céu, isso é muito difícil. Eu não sei, assim, eu não vou necessariamente falar o que eu imagino. Mas o que eu acho que a gente tem evoluído bastante em termos de recrutamento é, primeiramente, assim, a questão da gente conseguir olhar muito mais, ter um olhar para o profissional, para a sua competência e de competências que são transferíveis. Então, se eu tivesse que falar de evolução, né, eu falaria muito de um olhar que o recrutamento tem tido cada vez mais de pensar no que é uma competência transferível. Por quê? Imagina que muitas das profissões que existem hoje, elas não existiam há 10 anos atrás. Né? As profissões que vão existir daqui 5 anos, a gente nem sabe ainda, talvez, o que vai ser, né? Antes você perguntava para uma criança o que ela quer ser quando crescer, tinha muitos que falavam jogadores de futebol, médico, né? Eu queria ser jornalista, eu queria ser médica, entendeu? Você tem várias coisas, assim. Hoje as crianças vão falar, eu quero ser influencer, eu quero ser criador de conteúdo. São outras coisas que a gente não imaginava que ia existir. Então, a questão da habilidade transferível é assim, poxa, hoje como uma profissional de recrutamento, publicitária de formação, headhunter por 8 anos. Daqui 10 anos, o que eu vou estar fazendo? Será que eu vou estar trabalhando com recrutamento? Ou quais são as habilidades que eu ganhei trabalhando com recrutamento, trabalhando na área comercial? Aonde que essas habilidades podem me levar? Pode ser que essas habilidades me levem para uma outra profissão. Eu não preciso ser de recrutamento agora a minha vida inteira só porque eu estou nessa área há 13, 14 anos, entendeu? Eu não preciso. Então, eu acho que a evolução do recrutamento é quando a gente tem o olhar de entrevistar um profissional e saber avaliar isso, ter um clique. Então, já aconteceu uma vez de eu entrevistar uma pessoa que já era, né, super sênior numa carreira dentro do segmento de cargo aéreo. A pessoa dentro da área técnica, né, trabalhava ali dentro do dia a dia técnico. E aquela pessoa, depois de 10, 12 anos, tinha sido desligada da empresa onde ela trabalhava. E ela falou assim, olha, a gente tem 3 grandes empresas aqui que eu possa ir. Eu não sei se eu quero continuar fazendo isso. Falei, bom, o que você aprendeu lá? O que você fazia? E a gente foi ticando, foi desenhando assim, sabe? E eu falei, olha, você já parou pra pensar que você tem
uma super comunicação. Você tem alguns pontos, assim, que eu te vejo numa área comercial, onde você possa utilizar o seu embasamento técnico para você vender esse tipo de serviço que você sabe fazer ali no dia a dia. Você não precisa voltar para trabalhar ali, vamos dizer assim, no aeroporto e tá lá naquela loucura que você não quer mais. Vamos utilizar esse seu conhecimento para fazer outra coisa. É uma habilidade transferível, entendeu? Essa pessoa, depois ela migrou para a área comercial, de fato. Então, assim, pensar sobre isso, eu acho que pode ser uma das evoluções. Claro que, aí aqui a gente está falando muito mais de avaliação, etc. Eu acho que inteligência artificial é um ponto super importante pensando em evolução. O trabalho remoto, a entrevista remota, a avaliação por competência, etc. também são coisas que fazem parte da evolução, etc. Mas a verdade é que sempre seremos seres humanos e sempre eu vou precisar ouvir a tua história para entender as suas habilidades, para poder entender e falar assim, Gui, legal, essa posição aqui faz todo sentido para você, pra gente, vamos lá, plug and play agora, né? Ou falar, Gui, apesar de você ser um profissional que tem todas essas habilidades que são importantes, para essa posição, ela não cabe. Porém, o meu clique aqui de falar assim, mas você já pensou em fazer isso? Porque tem essa outra posição aqui que pode ser legal. Eu acho que a gente ganha muito nesse sentido, sabe? E os profissionais não precisam ser para sempre, principalmente pensando na geração de hoje, que é uma geração muito dinâmica, né? Muito, enfim, 3 segundos, né? Imagina. Tudo muito rápido. Eles vão mudar muito ao longo da vida, entendeu? E a gente precisa acompanhar todas essas mudanças, sabe? Sim, não sei se eu respondo, assim, a sua pergunta, mas eu vejo um pouco, assim, o tema da evolução. Talvez eu não posso, né? E talvez nem tenha tantas condições, assim, de te falar, olha, a evolução é essa, e criar uma coisa de outro mundo. Mas eu acho que esses pontos são importantes quando a gente pensa na evolução. Não, acho que faz total sentido. O jeito como você enxerga que está evoluindo, quais são os pontos que tem que estar em pauta, né, por exemplo. Eu sou um ser que me reinventei 100 vezes no mesmo lugar. Uhum. Porque eu sempre pensei que a gente tinha sempre que ter 2 cartas na manga. Eu falo sempre isso, aprendi com meu pai isso aí. Tive a oportunidade de fazer um pouco mais do que a minha família em si, mas eu sempre tive essa ideia. Eu não vou ficar parada aqui. Tanto que eu entrei no FM com cliente, né? Eu era a fornecedora. Eu falei, gente, eu sou esse negócio. Eu cuidava disso, cuidava daquilo. Eu quero, imagina, você sair de supervisora administrativa, diretora, para facility manager. Nossa senhora, era a coisa mais linda do mundo. Então, eu acho que se reinventar, né? Eu acho que todos nós, né? Principalmente falo na condição de pessoa mais velha aqui do local. Mais experiente. Eu gosto. Se eu tô velha é porque eu tô viva. Não é legal? Não é verdade? Eu acho que tem um acúmulo de experiência, mas existe esse lado também. Aprender a lidar com vocês. Isso para mim está sendo fantástico. Gente, eu amo. Eu falo, eu adoro ter. E hoje eu estou num projeto que acho que eu te falei, né? De projeto de vida para jovens, né? Eu estou trabalhando. Você faz o propósito, o projeto e o projeto profissional, separando isso, né? Eu tô amando. Aí eu vou fazer terapia ocupacional, porque eu não vou fazer psicologia, né? Eu vi tantos anos, 40 anos ouvindo pessoas, então às vezes você chega e fala, puxa, essa pessoa não tá aqui nesse lugar, essa pessoa tem que estar nesse, né? Ter esse olhar de flexibilização, né? Eu acho que a evolução é o que a Dani falou, você olhar realmente onde você se encaixa dentro das suas habilidades. Porque, vocês já imaginaram que a gente tem médico remoto? Eu nunca imaginei na minha vida que o médico ia me consultar pelo telefone, ou olhando para minha cara por uma telinha. Tinha que pôr a mão, né? Sentir alguma coisa. Olha a evolução. Daqui a pouco você vai ser, sei lá... analisado por um robô. Um robô, vai vir um drone na sua casa e vai te operar. Olha que coisa legal. Olha, eu vou patentear isso aí. Já grava essa ideia. Grava essa ideia. Vamos gravar essa ideia. Mas são coisas que... espero que vocês passem e espero chegar pelo menos até uns 90 e ver essa evolução positiva, né? De um momento mais rápido, de uma vida mais saudável, às vezes até em casa, né? Quando você está, às vezes, num trabalho, até você se alimenta pior, né? Que por mais que seja... ou você tenha o valor para se alimentar, e não, vou ficar mais um pouquinho aqui. Quando você vê, já é 3 horas da tarde, já passou fome, já passou tudo. Então, eu acho que é um momento a se festejar.
né? Essa é a minha impressão do que estamos vivendo hoje. E RH, você tinha toda essa razão. Agora a gente vai perguntar para ela, estamos no lugar certo, né? Eu falei, não vai dar nada. Você tá me analisando, eu tô falando bem, eu tô meio tenso. A gente pode aqui. continuar com o fator humano, tá aprovada. Esqueci que eu sou seu pai, olha o que você vai falar. Essa história que você tá falando com diferentes gerações, eu acho que adoro. Você abre muita cabeça, né? Você se conectar com essas pessoas diferentes. É um pouco também da diversidade que a Dani estava falando, né? Você se conectar com pessoas que têm uma vivência completamente diferente da sua. E o quanto isso é rico para a empresa, mas também para o seu lado pessoal, né? Que é sensacional, né? Nossa, legal você receber uma ligação de uma pessoa de 17 anos e falar, você não pode imaginar que você me abriu a cabeça. Eu falei, gente, eu não consegui nem abrir a minha, ainda faço terapia 3 vezes por semana. E ele dá essa devolutiva de ter tido a influência de uma pessoa mudar a faculdade que ia fazer com 17 anos com uma conversa, sabe? Num grupo de jovens. E ele deixar um presente lá no liceu. Eu juro que eu vou buscar. Se você estiver me assistindo, João, eu vou buscar. E deixar um presente e eu ter praticamente idade para ser vó dele. Uma baita de uma satisfação, né? De você ver esse envolvimento, que você não parou, né? Porque às vezes você para no tempo. Conheço muita gente que está parando. Dia, mês, azar. Isso não é assim. Resolve. Passa adiante, né? Vai, tica e vai para frente. Então, eu acho que isso faz que vale a pena viver esse momento. Complexo para nós, né? Que tivemos toda uma questão de estarmos sempre juntos, unidos, naquela mesa de reunião de 800 pessoas, né? Sua mesa, né? Ninguém punha a mão ali. E hoje você tem que dividir. Que coisa mais legal do mundo. Hoje é seu, amanhã é minha, e aí por diante, né? Então, é uma preparação. É legal, porque daí você senta do lado de pessoas diferentes, você tá ouvindo um tema diferente, né? Eu não sei, eu acho que a gente ganha muito em agregar dessa maneira, né? Porque você só tem a agregar no final do dia, quando você lida com pessoas mais novas, quando uma pessoa mais nova te ouve e fala, uau, obrigada, eu mudei algo aqui relacionado à faculdade que eu vou fazer por conta da nossa conversa. É uma troca, né, gente? E não é só a troca, né? Eu acho que é o ganhar com a troca. O que a gente vai ganhar com essa troca? O que eu vou deixar nessa pessoa e o que essa pessoa vai deixar em mim, assim, sabe? É a única coisa que isso faz muita diferença. Na vida, a gente aprendeu isso, né, com a Adriana. Depois, se você assiste da Adriana Prado, você vai gostar muito dela. Ela fala sobre felicidade. E o tempo do que ela falou que nós temos 3 tempos, que era a questão do tempo de estar caçando, estar fazendo as coisas para ter, o tempo do ter, que é a minha geração, e o do ser, que é de vocês, né? O quanto é importante de vocês cuidarem, nós todos cuidarmos, né, um do outro. Então, é uma época complicada, eu acho que é uma transição muito pesada, mas que 100% vai valer a pena. Sem sombra de dúvidas. Que estamos se levar pra cima, pedir pra ele. Eu gastei umas 3, então acho que eu tenho umas 4 vezes. E aí, por falar bastante em troca, a gente tá chegando no final do episódio. E aí, a gente espera que tenha agregado bastante conteúdo pra você. Se você tá com a gente aqui até agora, até esse momento, o que a gente pode pedir para as pessoas comentarem? Uma frasezinha, uma palavra, uma frase que vem à cabeça. Primeira coisa. Na minha? Meu Deus. Flexibilidade. Flexibilidade. Acho que é uma palavra super forte para o que a gente falou aqui do momento. Sensacional. Então, comenta flexibilidade, mas antes tem as nossas dicas, né, no final. Uau, dicas. Antes, e aí, se vocês puderem, dê as dicas e onde que as pessoas podem achar vocês também. A gente vai deixar aqui o LinkedIn, né, embaixo, para o pessoal clicar. Mas quem quiser começar com as dicas... Pode começar, Dani. Dizer que é a mulher dos estados. Não, imagina. Eu acho que a minha dica, utilizando aí a palavra flexibilidade, que é a palavra que a gente escolheu, é o quanto que é importante a gente estar e se permitir ser flexível com as nossas relações que a gente cria, né? Eu até comentei com o Gui, assim, antes. É muito comum, na nossa relação de trabalho, principalmente, a gente acaba se conectando e estando mais próximo daquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, né? E ser flexível para que você possa também se conectar com aqueles que a afinidade não vem em primeiro lugar, o quanto que você pode ganhar com isso,
né? Porque daí você tá lidando com pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você e que de repente te levam numa outra perspectiva, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu comecei a exercitar isso e eu achei que eu ganhei bastante com isso e me surpreendi, inclusive, né? Então, eu acho que essa que é a dica que eu tenho aí. Ser flexível para ter novas conexões, talvez não somente com aqueles que você tem afinidade. Eu acho que isso pode ser bastante enriquecedor, pessoal e profissionalmente também. Então, eu vou usar a palavra flexibilidade e vou falar para vocês que minha dica é flexibilize a vida. Porque quem está engessado, é muito chato. Já se viram quando você põe o gesso na perna, no braço? Quanto é chato? Então, eu acho que quem tiver engessado, aprende que quanto mais flexível, mais fácil. Mais você vive, né? Mais você vive. Você, por exemplo, não tem CEP, etc. Exatamente. Essa eu gostei muito. Gente, não ter CEP, olha, que vantagem que o home office nos trouxe. Adoro. Minha dica é essa. Tenta não ter CEP pra você... Não, brincadeira, mas pegando o gancho dessa história de flexibilidade também com suas relações, você ir atrás de cursos, de eventos, principalmente, que não são da sua área, que são de outras áreas. Então, por exemplo, nossa convidada de hoje fez pós-MBA em finanças, né? Só para juntar um pouco mais. Então, isso foi, com certeza, muito agregador para ela, tanto em vivência profissional quanto pessoal. Então, minha dica também é ampliar mais ainda a flexibilidade que a Dani sugeriu. Espero que você tenha gostado do episódio. Assiste os outros também, segue a gente no canal, segue a gente aqui nas mídias sociais também. Sim. E até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.